E se o Deus que você aprendeu a amar, obedecer e confiar, tivesse mandado matar crianças? Essa pergunta, por mais desconfortável que seja, está ali, estampada em 1 Samuel 15, versículo 3. Não é invenção. Está lá, preto no branco. Um versículo que incomoda, que choca, que levanta dúvidas e, para muita gente, desestrutura completamente a imagem que tem de Deus. Afinal, como conciliar um Deus que ordena o extermínio total de um povo, incluindo meninos e meninas, com o mesmo Deus que Jesus chamou de Pai amoroso? Existe resposta para isso? Ou a Bíblia está cheia de contradições e a gente é que evita enxergar? Essa é daquelas passagens que a maioria prefere pular. É muito mais confortável focar em textos que falam de amor, de paz, de perdão. Só que não dá para construir uma fé sólida ignorando partes difíceis da Bíblia. E essa, sem dúvida, é uma das mais difíceis. O que Deus realmente quis dizer quando mandou Saul destruir completamente os amalequitas? Por que incluir crianças nesse comando? Havia uma justificativa? É literal? É simbólico? Ou será que tem coisa aí que a gente nunca parou para estudar de verdade? Para entender isso, não dá para isolar o versículo e tratar como se fosse uma frase solta de um manual de guerra. O capítulo 15 de 1 Samuel faz parte de uma sequência de acontecimentos que envolvem desobediência, julgamento, rebelião e justiça divina. A ordem dada por Deus a Saul não surgiu do nada. Ela está ligada a uma história antiga, que remonta ao tempo em que os israelitas estavam saindo do Egito e foram atacados covardemente pelos amalequitas, um povo que, segundo o texto bíblico, já vinha colecionando práticas violentas e cruéis. Mas o desconforto continua. Por que as crianças? Por que não só os soldados? A gente está falando de seres indefesos, sem consciência, que nem sequer tinham idade para entender o que era uma guerra. Como um Deus justo pode querer algo assim? Essa é a pergunta que você provavelmente está se fazendo agora, e tem mais é que fazer mesmo. Esse tipo de incômodo é saudável. Ele empurra a gente para fora do pensamento automático e religioso, e nos obriga a refletir com profundidade. A verdade é que se a gente quer levar a Bíblia a sério, precisa encarar esses textos de frente. Não dá para fingir que eles não estão ali. Não dá para suavizar ou distorcer para parecer mais aceitável. Mas também não dá para olhar para isso com os olhos de hoje, como se estivéssemos analisando um crime de guerra moderno. Porque o que está acontecendo ali, naquele versículo, é uma ordem inserida num tempo, numa cultura e num cenário completamente diferentes do nosso. E aqui começa uma parte importante da reflexão. O Antigo Testamento não descreve um mundo ideal. Ele mostra um mundo em conflito, onde o povo de Israel estava em construção, cercado de nações inimigas, envolvido em guerras constantes, e onde as leis e estratégias tinham objetivos diretos de sobrevivência, santidade e separação. A guerra contra os amalequitas não era só territorial, era espiritual. E era, acima de tudo, um julgamento. E aí vem a ideia mais desconfortável de todas. O juízo de Deus pode, sim, envolver morte. Inclusive de inocentes. Isso faz sentido para você? Faz sentido um Deus justo punir crianças por erros dos pais? Ou será que as crianças eram vistas ali como extensão da estrutura cultural de pecado daquele povo, e a destruição era também uma forma de cortar o mal pela raiz? Essas são perguntas que deixam qualquer um desconfortável, e deveriam mesmo deixar. A ideia não é aceitar isso passivamente, mas abrir o coração e a mente para compreender o que esse tipo de texto quer ensinar, e principalmente o que ele não está dizendo. Também é preciso considerar que na teologia do Antigo Testamento, o conceito de coletividade era muito mais forte que hoje. O pecado era visto como algo que contaminava o grupo inteiro. Não existia essa divisão tão rígida entre o indivíduo e a comunidade. Quando um povo se corrompia, a destruição dele era entendida como uma medida de justiça contra o todo, e não apenas contra líderes ou guerreiros. Mas isso não quer dizer que Deus se alegrava com essas mortes. Pelo contrário, o próprio texto diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, após ele não cumprir a ordem. Ou seja, até mesmo no julgamento, existe dor, peso, seriedade. Só que aí vem outra dúvida. Se Deus sabia que Saul não ia obedecer, por que deu a ordem assim mesmo? Isso abre margem para a gente pensar que a ordem tinha mais a ver com expor a condição de desobediência de Saul do que simplesmente executar uma destruição literal? Ou é apenas uma prova de que Deus leva a justiça muito mais a sério do que a gente gosta de imaginar? Não existe resposta simples. Mas existe, sim, espaço para entendimento. Quando a gente se dispõe a estudar com profundidade e sem preconceito, esse tipo de texto deixa de ser um obstáculo e passa a ser um convite à maturidade da fé. A Bíblia não foi escrita para agradar.
Ela foi escrita para transformar. E transformação envolve confronto, dúvida, dor e reflexão. E aí? Como você enxerga esse versículo agora? Acha que Deus realmente ordenou a morte de crianças de forma literal? Ou entende isso como parte de um cenário maior que envolve justiça e contexto cultural? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão ainda está longe de terminar. Se a primeira parte já incomoda, a continuação desse capítulo só aumenta o peso. Saul recebe a ordem, parte para a guerra, vence, mas poupa Agag, o rei dos amalequitas, e também o melhor do rebanho. E aí vem a virada mais desconcertante. Deus se arrepende de ter constituído Saul como rei. Isso mesmo, está escrito no verso 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Como assim? Deus se arrepende? Deus muda de ideia. E Saul foi rejeitado por não cumprir à risca uma ordem que incluía o extermínio total, até das crianças. Aqui entra um ponto crucial. Muita gente tenta suavizar esse texto dizendo que Deus não queria de fato aquilo, ou que era tudo alegórico, simbólico. Mas o texto bíblico não deixa espaço para dúvida. A ordem foi clara, específica e direta. E a desobediência de Saul foi tratada como rebeldia. Então, mesmo que isso nos incomode profundamente, a Bíblia está apontando para algo sério. Deus exige obediência, mesmo quando a ordem parece difícil de compreender. Só que isso gera outro dilema. Que tipo de obediência Deus está exigindo aqui? Uma que exige a anulação completa da consciência, da empatia, do julgamento moral? Isso mexe com a gente, porque mostra um Deus que se coloca como juiz supremo, com autoridade total sobre a vida e a morte. Um Deus que não se limita ao nosso senso de justiça humana, mas que age dentro de um propósito maior, que, nem sempre, a gente entende. Para quem lê essa passagem com um olhar moderno, tudo parece um absurdo. Um genocídio. Um crime de guerra. Um Deus cruel e insensível. Mas, se a gente olhar com os olhos de quem escreveu e viveu naquele tempo, o que se vê é o registro de um povo que entendia sua relação com Deus como algo coletivo, sagrado e, sim, violento quando necessário. Não era incomum que uma nação entendesse a vitória sobre outra como uma demonstração da vontade dos seus deuses. No caso de Israel, isso envolvia fidelidade exclusiva a um único Deus, que exigia pureza, santidade e separação absoluta do mal. A ordem contra os amalequitas, nesse sentido, não era apenas um ataque militar, mas um julgamento espiritual. Eles não eram apenas um povo inimigo. Eram, segundo o texto, representantes de um mal que insistia em se levantar contra os propósitos de Deus. Quando Deus manda eliminar esse povo, ele está tratando com um julgamento coletivo, um acerto de contas com gerações de hostilidade, idolatria, perversão e violência. Mesmo assim, é legítimo questionar, e as crianças? Como encaixá-las nessa lógica? Eram culpadas? Ou apenas vítimas de um sistema cruel? Aqui entra o ponto mais delicado. Do ponto de vista humano, crianças são inocentes, incapazes de responder por pecados coletivos. Mas do ponto de vista do texto, a ordem era para extirpar tudo que pudesse dar continuidade ao mal. E isso incluía o futuro. Por mais cruel que pareça, era uma estratégia de zerar uma cultura de violência e idolatria. Essa abordagem pode parecer chocante, mas é isso que o texto está apresentando. E isso não significa que devemos aplicar essa lógica hoje. Muito pelo contrário. A revelação de Deus foi sendo construída ao longo do tempo. E é justamente aqui que a gente começa a entender por que Jesus é o ponto de virada dessa história. No Antigo Testamento, Deus lida com um povo em formação, em constante desvio, com uma compreensão limitada da graça. Já no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a justiça continua, mas agora a misericórdia é revelada de forma plena. A cruz substitui a espada. A graça se coloca no lugar da condenação imediata. A morte deixa de ser o fim, e passa a ser vencida. E isso muda tudo. Mas não anula o que veio antes. O Antigo Testamento continua válido, relevante e cheio de lições. Ele só precisa ser lido com os olhos certos, os olhos de quem compreende que a Bíblia é uma história em construção, revelando um Deus que se manifesta em fases, de acordo com a maturidade espiritual do seu povo. É por isso que quem quer entender a Bíblia de verdade precisa estudar teologia com profundidade. Não dá para pegar um versículo e tirar conclusões precipitadas. E se você sente que precisa entender melhor esses temas, a minha dica é: conheça o curso de Teologia Sem Mistério. É direto, claro e pensado para quem tem dúvidas reais, como essa aqui. Você não vai encontrar respostas prontas ou fórmulas mágicas, mas vai ganhar estrutura para ler a Bíblia com mais clareza,
sem cair em interpretações rasas ou radicais. E voltando para a questão, Deus mandou matar crianças? Literalmente, é isso que o texto diz. Mas espiritualmente, a discussão é muito mais profunda. Ela envolve justiça, contexto, cultura, revelação progressiva e, acima de tudo, um Deus que age de formas que nem sempre fazem sentido para nós, mas que nunca abandona seu propósito de redenção. O que você pensa sobre isso? Faz sentido essa lógica de julgamento coletivo? Ou você ainda vê isso como algo inaceitável vindo de Deus? Deixa nos comentários, porque esse tema merece ser debatido com seriedade. Chegamos ao ponto final dessa análise que, convenhamos, não é nada leve. E nem deveria ser. Quando a Bíblia nos apresenta uma ordem como a de 1 Samuel 15,3, o mínimo que se espera é que isso abale as estruturas. Porque, sim, está lá, Deus manda Saul eliminar os amalequitas por completo. Homens, mulheres, crianças e até animais. E mesmo depois de 2 textos explicando o contexto, a cultura da época, o conceito de julgamento coletivo, ainda fica um incômodo no ar. Uma sensação de que essa história continua atravessada na garganta. E é justamente por isso que essa terceira parte precisa caminhar para onde a fé e a razão se encontram. Não adianta tentar maquiar o texto. Também não adianta aplicar conceitos modernos de justiça sobre uma realidade que se moveu por códigos completamente diferentes. Mas existe, sim, uma forma honesta de olhar para tudo isso com um raciocínio equilibrado, sem perder a sensibilidade. A pergunta continua de pé: Deus mandou matar crianças? Literalmente, o texto diz que sim. Só que a Bíblia não é um manual de comandos isolados. Ela é uma história em movimento, que vai revelando quem Deus é em fases. E uma das grandes falhas de quem lê as Escrituras superficialmente é tratar o Antigo Testamento com os mesmos critérios do Novo, como se tudo fosse uma única linha reta, sem desenvolvimento, sem amadurecimento na revelação divina. O Deus que aparece no Antigo Testamento é o mesmo do Novo, mas a forma como ele se comunica e se revela vai mudando ao longo da história. Lá no início, o povo precisava de ordens duras, claras, absolutas, porque estava cercado por nações violentas, mergulhadas em práticas destrutivas. Era uma era de confronto, e Deus agia de forma direta, severa, para preservar um plano que ainda estava em fase de construção. Não dá para esquecer, se o povo de Israel não sobrevivesse, não haveria Messias. E se não houvesse Messias, não haveria cruz. Nem perdão, nem graça, nem esperança. Mas a história não para aí. A revelação de Deus evolui. Ele deixa claro, ao longo do tempo, que não tem prazer na morte de ninguém. Em Ezequiel 18, por exemplo, Deus diz: acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva. E mais à frente, em Jesus, vemos essa essência se manifestar plenamente. Jesus não nega a justiça divina, mas ele a cumpre de forma definitiva, assumindo o lugar do culpado, interrompendo o ciclo de sangue e mostrando que agora a batalha é outra, é espiritual. Por isso, quem lê a Bíblia precisa compreender que Deus age de forma progressiva na história. O que ele tolera ou ordena em determinado momento não é necessariamente o ideal eterno, mas o necessário para lidar com um povo em processo de aprendizagem, cercado por culturas que não conheciam misericórdia. E então, vem a pergunta que muitos fazem: isso justifica a morte de crianças? Do nosso ponto de vista, não. Nunca. Mas do ponto de vista do texto, da cultura da época e do propósito divino, era uma ação que visava interromper a perpetuação de um mal que vinha destruindo gerações. Não é sobre prazer na morte. É sobre limite, julgamento, fim de uma linha corrompida. E isso é tão sério que, quando Saul decide poupar parte do povo e do rebanho, ele é rejeitado. Porque a ordem era radical. Não por capricho, mas por necessidade de corte total com aquele sistema. Ainda assim, isso não significa que Deus hoje manda fazer o mesmo. O que aconteceu ali foi específico, pontual, e parte de um processo que já foi concluído. Hoje, vivemos debaixo da nova aliança. A justiça de Deus continua existindo, mas agora nossa luta não é contra carne e sangue. A mensagem é outra: reconciliação, arrependimento, salvação. E isso não apaga o Antigo Testamento, pelo contrário, dá a ele sentido e propósito. Tudo o que aconteceu ali aponta para algo maior, que culmina em Cristo. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse tipo de passagem não é para ser lida correndo. Exige tempo, reflexão, humildade e, principalmente, estudo. E se você quer ir além nessa jornada de compreensão,
Entender a Bíblia com profundidade e sem confusão, te convido a conhecer o curso de Teologia Sem Mistério. Um curso pensado exatamente para quem quer parar de repetir frases prontas e começar a construir uma fé sólida, com base, consciência e maturidade. Chega de leitura superficial. Chega de medo de textos difíceis. Bora aprender com seriedade e equilíbrio. E para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal Bíblia Controvérsias. Aqui a gente não foge dos temas espinhosos, pelo contrário, a gente encara com coragem, respeito e honestidade. Deixa seu comentário, quero saber sua opinião sincera sobre tudo isso. Esse debate ainda vai render. E é só o começo.